Quando o jeito é se virar, cada um trata de... Pecado Capital. Oferecimento Cera Colmeína. Nova fórmula. Mais brilho e mais sorte. Em Itu, o grande banco é o Itaú. Em Sorocaba e Piracicaba, o prestígio do Itaú nunca acaba. Nestas três cidades, o Itaú tem amigos como o seu Simplício e o Pimentinha de Itu, o seu Vicente, a doutora Heloísa de Sorocaba, a Heleninha e o Mário Japonês de Piracicaba, além de muitos outros paulistas que não estão neste filme, mas estão no coração de todos nós. Itaú, pode entrar que a casa é sua. 60 mil cruzeiros por mês. É o que custa cada criança deficiente mental profunda. Por favor, não saia da sala. A CARI é a única escola em São Paulo que, além de cuidar, educa essas crianças. Os pais que podem, pagam. Os que não podem, precisam de bolsas. A CARI atende 35 crianças. Já chegou a atender 60. Precisa de auxílio, senão vai fechar. Qualquer quantia pelas crianças. Jornal Nacional, segunda edição. Um oferecimento, cheque especial Banespa, para uma vida melhor. O presidente Figueiredo chegou esta noite ao Rio Grande do Sul. Amanhã ele vai a Bento Gonçalves participar da festa do mobiliário e depois vai a Flores da Cunha assistir à festa da Vindima. O presidente foi recebido no aeroporto pelo governador Amaral de Souza, pelos chefes militares do Sul e por ministros e políticos do PDS gaúcho. Estava também no aeroporto o cardeal Vicente Scherer. Do aeroporto Salgado Filho, o presidente Figueiredo foi para o Hotel Plaza São Rafael, recebendo, antes de dormir, um relatório do governador Amaral de Souza sobre a crise envolvendo as três correntes do PDS gaúcho. Qual foi o quadro que o senhor apresentou ao presidente sobre o PDS gaúcho? Partido coeso, unido. Ele se dispôs a intervir para o aperfeiçoamento no relacionamento entre as correntes do PDS gaúcho? Absolutamente. O presidente nem manifestou essa preocupação e nem ele precisa ter essa preocupação, porque o relacionamento pessoal entre todos os líderes do PDS é o melhor possível. O novo líder do PMDB no Senado, Humberto Lucena, anunciou hoje que o partido vai pedir a cassação do mandato do deputado Magalhães Pinto e de outros 6 parlamentares que saíram do PMDB e do PP e entraram no PDS, inconformados com a incorporação dos 2 partidos oposicionistas. José Augusto Ribeiro. O argumento do senador Lucena é o artigo 152 da Constituição, que diz: perde o mandato quem deixar o partido pelo qual foi eleito. O argumento não é indiscutível, porque todos os parlamentares atuais foram eleitos ou pela Arena ou pelo antigo MDB. Eles não deixaram o partido pelo qual foram eleitos, apenas ficaram sem partidos, porque a Arena e o MDB acabaram em dezembro de 79, extintos pela lei da reforma partidária. O PP e o PMDB, nos quais eles entraram depois, não são os partidos pelos quais foram eleitos. O governo, porém, para evitar surpresas, está estudando e deve propor ao Congresso uma emenda constitucional que assegure o mandato dos 7 deputados e sua elegibilidade em novembro. O senador Tancredo Neves, vice-presidente nacional do PMDB, considerou odiosa a proposta do senador Lucena. Segundo Tancredo Neves, quem pode caçar o político que passou da oposição para o governo é o povo nas eleições de novembro. Enquanto o presidente Figueiredo tenta apagar os incêndios do PDS, como esse do Rio Grande do Sul, a oposição passa a viver no dia a dia os conflitos e as negociações da incorporação. No Rio, o PP decidiu oferecer ao PMDB metade das vagas no novo Diretório Nacional e nas chapas de deputado e vereador. Nas eleições com sublegenda, senador e prefeito, cada um dos grupos indicaria pelo menos um candidato. O candidato a governador sai do PP, é o deputado Miro Teixeira. O candidato a vice sai do PMDB. A executiva do PMDB reúne-se pela manhã. E se aceitar a proposta, a executiva do PP reúne-se já à tarde para confirmar o acordo. Em Minas está mais difícil. O PP quer indicar o governador, o senador Tancredo Neves.
e negociar o lugar de vice pela sublegenda para o Senado. O PMDB não aceita a sublegenda para o Senado e quer que o vice seja do PP, mas escolhido pelo PMDB. Em todos os estados, o PP e o PMDB têm prazo até o dia 18, daqui a uma semana, para registrar as chapas à convenção conjunta que elegerá os novos diretórios. O chanceler canadense defende no Rio uma solução pacífica para a crise da América Central. O chanceler canadense Mark McGuigan disse hoje no Rio que o Brasil e o Canadá têm a mesma posição para a solução dos problemas políticos na América Central. O chanceler Mark McGuigan disse que a solução para a estabilidade política na América Central é a ajuda externa para resolver os problemas econômicos e sociais locais, e não uma intervenção armada. Segundo o chanceler canadense, a política externa do Canadá para a América Central é a mesma do Brasil, e diferente da dos Estados Unidos. Para o ministro das Relações Exteriores do Canadá, os Estados Unidos tinham uma política atrasada para a América Central e, por isso, aumentaram recentemente a ajuda econômica para a região. Furnas anuncia os testes da usina atômica de Angra. Veja a seguir. Já está pronta a adutora Cantareira Zona Leste. Fornecerá água para mais 3 milhões de pessoas. Serão mais 10 mil litros por segundo para atender a uma população igual à soma dos habitantes de Belém, Curitiba e Porto Alegre. Com a entrega desta obra dia 13 às 9h30 da manhã, 95% de São Paulo já terá água tratada. Mais saúde para o povo. Aqui, integrando o programa São Paulo Trabalhando, do governo Paulo Maluf, o Banespa também está presente fornecendo recursos que vão criar melhor vida para todos. Banespa, por uma vida melhor. CCAA, inglês também com amor. Bolsas na nova filial do Ipiranga, 549-1622, 549-1622. O governo americano decidiu hoje boicotar as importações de petróleo da Líbia. Segundo o porta-voz do Departamento de Estado, a decisão é uma resposta ao comportamento inaceitável do regime do coronel Muammar Gaddafi. A Líbia fornece atualmente menos de 1% do petróleo consumido pelos americanos. O Departamento de Estado anunciou também que as empresas americanas ficam proibidas de exportar qualquer produto para a Líbia, exceto alimentos e remédios. Começam esta semana os testes para a entrada em funcionamento da usina nuclear de Angra 1. Hoje no Rio, o presidente de Furnas, Licínio Seabra, explicou como será o início de produção da usina. O Angra só vai poder produzir 30% ou 50% da sua capacidade total, porque até agora, né, o Westinghouse, que instalou a usina aqui, não conseguiu resolver o problema do reator de vapor, que provocou inclusive um acidente na usina sueca, que é igual à brasileira. O senhor acha que isso também pode acontecer aqui? Nos níveis de potência que pretendemos atingir, como foi dito, 50%, nós estamos seguros de que, por todas as análises técnicas feitas do problema, que não existe risco quanto à segurança e também risco de danos ao equipamento. O que o senhor diria principalmente para as pessoas que moram perto de Angra 1 com relação à segurança? As pessoas estão muito assustadas, né, com medo de que ocorra um acidente nuclear. O que o senhor diria para essas pessoas? Estamos colocando em operação uma zona nuclear que atende aos padrões internacionais de todas as relações feitas, né, em várias partes do mundo. E é evidente que não poderia negar que existe uma possibilidade de acidente. Os riscos existem como existem em... Que riscos ou que possibilidades seriam essas? Bom, os riscos são riscos de haver um acidente que possa provocar liberação de radioatividade para o meio ambiente. Esses riscos nós não podemos negar que eles existem. Se houver uma emergência realmente, todas as medidas serão tomadas para que haja a devida proteção às populações. Começou hoje o teste de vazão da represa de Itaipu. O teste está previsto no acordo tripartite entre Brasil, Argentina e Paraguai para assegurar a regularidade do Rio Paraná em território argentino. Os testes vão até sexta-feira. A repórter Sabrina Petrovski acompanhou hoje a abertura das comportas das represas do Rio Iguaçu. Ao meio-dia, foram abertas as 4 comportas.
aumentando em 2.600 metros cúbicos por segundo a vazão do Rio Iguaçu. Este teste é para calcular quanto tempo a onda demora para chegar na Foz do Iguaçu. Com o fechamento das comportas de Itaipu para o enchimento do reservatório no final de outubro deste ano, o Brasil precisa garantir uma vazão mínima de 5.000 metros cúbicos do Rio Paraná na região de Posadas, para não prejudicar a navegação na Argentina. O tempo exato é necessário para que em nenhum momento o leito do rio seque ou se gaste água em excesso, trazendo também problemas para a população ribeirinha. Não há perigo do rio extravasar? Não, não há perigo. Essas vazões, normalmente, elas são obtidas no caso de chuva. Além de Foz do Areia, foram abertas as comportas de Salto Santiago e Salto Osório. Ao chegar na Foz do Iguaçu, o rio deverá estar com uma vazão de 4.800 metros cúbicos por segundo. Isso vai levar 34 horas, até amanhã às 4 da tarde. Os exportadores garantiram hoje ao presidente Figueiredo, em audiência no Palácio do Planalto, que vão cumprir a meta de exportações deste ano, 28 bilhões de dólares. O presidente da Associação dos Exportadores explicou por que está otimista. A Associação dos Exportadores Brasileiros espera um ano difícil, mas um ano em que é possível, perfeitamente possível, atingir a meta de 27,7 bilhões de dólares, mesmo com o comportamento ainda fraco dos meses de janeiro e fevereiro. Quer dizer que a associação continua convencida de que terá realmente um superávit considerável no fim do ano, dos 3 bilhões de dólares esperados? Continua. Continua principalmente porque as importações, tendo em vista o instrumental que o governo tem hoje, ele segurará no nível até mesmo das importações do ano passado, que foram de 22. Quando há uma expectativa, quando há um desejo de que se retome o crescimento, a contenção das importações não pode comprometer esse objetivo? Não pode, porque nunca haverá os estoques especulativos que existiam. E não haverá, não porque se modificou a concepção de ganhar dinheiro sobre estoque, mas sim porque os juros internacionais são de tal ordem, pagar 17, 18% de juros em dólar, que impede a possibilidade de formação de estoques, porque o custo financeiro do estoque é maior do que o preço de venda. Mais uma empresa estatal foi privatizada. A RioCel, Companhia de Celulose do Sul, que estava sob controle do Banco do Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE. O controle acionário da RioCel passou a 3 grupos privados nacionais: Klabin, IOSP e Votorantim, em negociação que envolveu quase 12 bilhões de cruzeiros. O Banco do Brasil e a Fibase, subsidiária do BNDE, continuam a participar como acionistas da RioCel, mas sem direito a voto. A comentarista Belisa Ribeiro tem outras informações. Esse sistema das empresas privatizadas continuarem com a participação acionária do governo tem sido muito usado. É uma maneira do governo financiar a compra dessas empresas numa época em que a iniciativa privada não está disposta a fazer investimentos, por causa das grandes dificuldades na economia e por causa dos altos custos financeiros. O ministro da Desburocratização, Hélio Beltrão,